Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um espaço destinado a motores de pequeno porte, mecânica leve em geral, 4 tempos e 2 tempos. Este conteúdo de hoje tem dois motivos fundamentais, certo? Primeiro, essa máquina aqui, ela é de minha propriedade, e por N motivos ela ficou guardada por um bom tempo, um longo tempo. Como eu tenho outras máquinas e às vezes quase sempre tem máquinas aqui da oficina, a gente ocupa testando e o que acontece? A minha ficou guardada. Eu resolvi colocar ela para funcionar, tá? Porque é uma máquina nova, tá? E não compensa deixar ela parada tanto tempo, vai acabar estragando. Outro motivo, e detalhe, né? Acredito que vocês já conhecem esse modelo, não tem nada de novo aqui. É uma Husqvarna 128R. E outro motivo fundamental é sobre um tema um tanto polêmico, um mito, acho eu, na minha opinião, que se espalhou sobre essa máquina. E não estou falando, tá, sobre a dificuldade de acertar a carburação, que essa aí com o tempo, treino, prática, conhecimento sobretudo, você consegue fazer, tirar de letra, não tem mistério nenhum aí. Mas eu estou falando de outra coisa, outro ponto, tá? Que eu, no particular, não acredito, tá? Eu não vejo nenhuma lógica nisso aí. E não adianta eu falar, tá? Sem mostrar, sem argumentar, sem ser um ponto de argumento válido, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para funcionar e quando já estiver pronta, que a gente colocar ela para funcionar, partir para a regulagem, tudo certinho, vocês vão entender qual é o segundo motivo de eu estar postando esse conteúdo para vocês hoje. E fiquem tranquilos, tá? Não é querendo gerar polêmica nem nada, é simplesmente aportar um pouco mais, tá? No âmbito da mecânica e sobretudo nesses modelos aqui de Husqvarna. Tá, galerinha? Então me acompanhem lá. Vocês já viram que ele está preparado com as falanges e o nipple para fazer o teste de estanqueidade. E o que eu vou fazer agora, vou testar a estanqueidade desse motor. Se ele estiver ok, tanto no positivo quanto no negativo, eu não vou mexer a parte de baixo nem de cima do motor. Simplesmente uma descarbonização por fora, a janela de exaustão, dar uma descarbonização na surdina ou silenciador, ver o carburador dele, deixar bonitinho e colocar para funcionar. E aí a gente vai, aí vocês vão entender, tá, o motivo desse vídeo. Vamos lá então, me acompanha? Roda a vinheta. Vamos lá então, vamos fazer o teste de estanqueidade. Minha preocupação aqui é porque essa máquina ficou um ano, talvez um ano e meio guardada. Talvez tenha ressecado os retentores, mas se foi o caso, eu vou colocar um bar de pressão, talvez um pouquinho mais. A Husqvarna recomenda, se não me engano, 0,8 de pressão, menos de um bar. Eu vou colocar quase um bar e meio de pressão. Eu quero ter certeza que ele não tem vazamento nos retentores, tanto no positivo como no negativo. E obviamente nas juntas também, né? Vejam bem, a gente vedou, vocês entendem o princípio, a gente vedou o escapamento com uma junta cega, uma junta de borracha ou de cortiço, vedou a admissão e no furo da vela vai um nipple, que também é estanco, ele tem um O-ring aqui. Com isso aí a gente consegue injetar ar dentro do motor e ele não pode vazar nada. Vamos primeiro na pressão positiva, que nada mais é que injetar ar dentro do motor. O que acontece? 14 libras PSI, aqui ó, lá no número preto, no algarismo preto, vocês têm libras, certo? 14 libras daria exatamente um bar, ou praticamente um bar. Vamos botar um pouquinho mais de um bar e vamos ver o que acontece. O que a gente estava conversando? Se ele tiver um vazamento de ar em algum lugar,
esse vazamento vai produzir uma entrada de ar também. E o que vai acontecer? Ele vai misturar esse ar que está entrando pela junta ou pelos retentores com o ar, a misturar combustível admitida pelo carburador. E aí ele vai ter mais ar na composição estequiométrica dele, na mistura estequiométrica. Ele não vai estar entrando ar somente pelo duto de admissão, senão que por um retentor ou uma junta. Isso aí vai tender a empobrecer a mistura. Vocês entendem? Deixam pobre a mistura. Quando empobrece a mistura, o motor tende a esquentar mais, não aceita a regulagem, motor 2 tempos, não aceita a regulagem e aumenta o consumo. E tem um perigo até de acabar superaquecendo o motor e derretendo o pistão, certo? Então é muito, muito importante a estanqueidade. E aqui, ó, um pouquinho mais de 15 libras no positivo e está ok, não tem vazamento nenhum. Perfeito. E para vocês verem o que aconteceria se ele tivesse um vazamento, vejam bem, eu vou afrouxar o nipple e ele vai vazar o ar pela rosca. Aí, ó, percebe? Então na pressão positiva está tudo certo. E isso aí já me tira um peso, né? Eu já estava pensando que talvez teria que abrir todo esse motor. E não é pela questão de abrir, eu gosto de fazer isso, sino que pelo tempo. Tá certo, lindo, bonito, perfeito, do jeito que eu gosto. Agora vamos na negativa. A negativa que é a ferramenta, tá? Ele vai puxar primeiro, a primeira que a gente fez foi positivo. Cada vez que eu acionava a bomba aqui, ele injeta ar dentro do motor. Agora, no negativo, ele inverte, ele vai succionar, ele vai puxar ar de dentro. E tem um vídeo aqui no canal explicando a importância tanto da pressão positiva e negativa e por que tem que ser feita a negativa. É algo relacionado com os lábios, aqui, com os lábios do retentor, certo? Que ele trabalha nessa posição para dentro. Na pressão positiva, o ar vem daqui para cá, empurra o retentor, e como ele tem essa mola, tem o lábio, ele trabalha como uma válvula, e a própria pressão do ar empurra, certo? Vai empurrar o retentor contra o eixo vira-briquim. Já na pressão negativa, ele puxa ar de fora, e ele força o retentor a abrir. Acontece às vezes que quando você injeta ar, a própria pressão ajuda a fechar o retentor contra o vira-briquim. E quando você faz a pressão negativa de sucção, o ar consegue entrar porque ele vence o lábio de lá para cá. Como ele não tem efeito de válvula que fecha ele consegue passar. E aí você tem uma falha iminente no retentor. Logo ele vai começar a dar fuga de ar e todo vai águas abaixo. Então, se ele passar por a pressão positiva, ok, e se não passar pela negativa, ele dá vazamento ou entrada de ar na negativa, tem que trocar o retentor, não adianta, ele vai incomodar. O certo é ele passar tanto na positiva, como passou recém, quanto na negativa, que a gente vai fazer agora aqui. Agora eu estou succionando o ar de dentro do cárter, de todo o motor no caso, e a gente vai conferir aqui agora. O mesmo procedimento, o mesmo resultado, ele tem que ficar estanco o ponteiro. Se ele deslocar o ponteiro para a posição de 0, nós temos uma entrada de ar e aí nada vai poder ser feito, a não ser trocar os retentores. 99% das vezes que ele dá entrada positivo correto e negativo dá erro, é retentor, não é junta. Agora, quando dá erro tanto em positivo como negativo, pode ser junto ao retentor. E aqui está tudo bem. Não tem entrada de ar, tanto negativa quanto positiva. Então o que a gente vai fazer agora? Agora vamos começar a fechar essa máquina, colocar os periféricos, plástico, surdina, o silenciador, deixar tudo bonitinho montado e colocar o carburador no lugar e vamos fazer ele funcionar. O carburador vai ter que ser aberto, com certeza trocado o reparo pelo tempo que ficou parado. Ele resseca o diafragma, não tem jeito. Certo, galerinha?
Então, mãos à obra, vamos lá. Olhem aqui a surdina, o escapamento, o silenciador. Ele está pesado, certo? E tem esse acúmulo de carvão aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou queimar ele, eu queimo com um maçarico. Quando ele estiver bem quente, eu mergulho ele em água fria, água normal. E ele solta todo o carvão e limpo. Vocês vão queimar ele até parar de sair aquela chama vermelha de óleo queimado. Quando parar de sair, primeiro vai sair uma fumaça branca. Depois ele vai pegar fogo, vai começar a sair uma chama vermelha, que é sinal de que está queimando tudo aquela baba de óleo, 2 tempos misturado com o carvão que tem dentro. Depois que cessar aquela chama, você esquenta um pouquinho mais, larga na água, lava ele e ele vai ficar beleza. Olha aqui a diferença. Ainda está molhado. Tá vendo? Olha o que era e o que é. E aqui, ó, o carvão de dentro da máquina sai nesse aqui, ó, tá vendo? Todo o carvão, esse aqui só parte dele. No momento que você queimou, parou de sair chama vermelha, você mergulha na água, todo o carvão se solta. Por quê? Porque o metal se expande e quando você coloca na água, ele contrai rapidamente e desgruda aquele carvão que está grudado dentro dele. Tá certo, galerinha, vamos lá então. Vamos colocar a carcaça da embreagem, certo? Não esqueçam de lubrificar essa ponta do eixo aqui com uma graxa de qualidade. Se vocês prestarem atenção, lá dentro ele tem um rolamento de agulha, bem lá dentro do miolo do tambor da embreagem. E esse rolamento encaixa justamente aqui. Cabo da vela, cabo do corta-corrente. Já tem o lugarzinho dela aqui, ó. E o cabo da vela tem que encaixar nessa fenda aqui, ó. É bom que ele fique encaixado nessa fenda aqui. O isolante térmico é importante que essa peça fique aqui, né? Não esqueçam de colocar. Isso aqui evita que o calor do motor passe para o carburador. E aqui vão 4 parafusos. Você vai colocar com uma chave T25. E vejam a diferença. Os parafusos que prendem aqui, ó, os parafusos que prendem a carcaça em plástico, na rosca no plástico, e os parafusos que a gente vai usar agora, que prende a carcaça, essa carcaça aqui em material, no metal no caso, no bloco do motor. Chave Torque T25, é um pouquinho mais pequena que a T27 padrão da Stihl. Ótimo. O escapamento, eu vou ocupar a mesma junta. A junta tá boa, não faz sentido eu trocar ela. Além dele funcionar como junta para vedar o escapamento, a saída dos gases, ele funciona também, tem essa parte aqui que funciona como isolante térmico para evitar, tá, que a temperatura do motor escape muito para a parte do plástico de fora e também para o tanque de combustível, certo? Se vocês viram que eu coloquei um pouquinho de silicone para a temperatura, eu não quero aquela baba de óleo 2 tempos correndo para fora do motor. Que acontece? Começa a cair aquele resto de óleo não queimado. Às vezes acontece de começar a correr óleo para baixo, ele gruda grama, poeira, tudo que sujeira nessa grade de refrigeração. E não é bom. Isso aqui que faz a troca térmica para esfriar o motor. O volante que está do outro lado é um ventilador, ele puxa ar e faz passar pelo cilindro. Trata ele, ó.
Vocês vão conseguir ver ele lá embaixo. Aí tá ele, ó. Tá vendo? Ele gira, puxa ar aqui por baixo e volta de novo. Esse mesmo ar que entrou aqui por baixo, ele vai voltar de novo para tirar o calor do motor. E esse aqui funciona como isolante térmico e defletor. Ele direciona o ar para que passe pelas grades de refrigeração do cilindro. Se não tem essa junta aqui, o motor vai esquentar demais, acredito eu. Então eu coloco esse silicone já para evitar essa baba não cair e não ficar fechando a passagem de ar, ou dificultando, no mínimo dificultando, certo? Fechar não creio que vai fechar, mas dificultar sim, e não vai trabalhar direito. O que vamos fazer agora? Antes de continuar com a montagem dessa carcaça, a gente tem que resolver isso aqui, ó. Essas mangueiras aqui, velha, como eu falei para vocês, essa máquina ficou um tempo guardada. Olha aqui, ó. Isso aqui eu não vou deixar essas mangueiras. Ótimo. Mangueira nova. Eu uso isso aqui, ó. Sempre dá bom resultado para mim. Modelo R1. Aqui. Cadê? Não tô achando. Aqui. R1. Percebe? Da Steel. Sempre dá bom resultado para mim. Funciona bem. Então eu continuo usando essa mangueira aqui. E sem contar que, por sorte, ela entra direitinho. Ainda está muito curto. Aí acredito que vai dar certo. Ótimo. Tá aí. Aqui, ó, na entrada do retorno, no caso da bombinha de purga, vocês podem ver que ele é bem mais fino o furo, mas como eu vou usar a mesma mangueira R1 e essa mangueira, justamente por ele ter 1 milímetro de diâmetro aqui, ó, ele funciona, entra bem justo nos nipples do carburador, tá vendo? Então eu vou usar tanto para sucção quanto para retorno. O que eu vou fazer? Vou agrandar um pouquinho esse furo para poder usar a mesma mangueira R1.
Pronto, lá tá ela. Tá aqui. Depois eu corto da medida certa no momento que estiver montada na máquina. Certo, tá montada. Agora resta colocar o carburador. Aqui, ó, a gente estava falando do defletor térmico, tá? Do isolante. Veja bem, ele faz a volta, ele fecha o silenciador, não deixando o calor da surdina do silenciador chegar até o depósito de combustível, pelo menos não de maneira direta, certo? Aí a importância desse defletor térmico aqui. E também tem esse outro aqui em cima, para não escapar muito calor, para a grade protetora. Tá aqui, tudo prontinho. Agora a gente vai desmontar o nosso carburador. E vamos ver que surpresa nos guarda isso aqui agora, depois de um ano parado. Lavei esse carburador por fora e entrou um pouco de água dentro. Olha aí, ó. Diafragma resseco. Não está tão sujo como eu acreditaria que ele estivesse. Pronto. Aqui a gente o que tem que fazer agora é prestar especial atenção nas válvulas desse carburador, se estão funcionando tudo de maneira certa, para que a bomba de purga funcione bem. Ele tem aqui, tá? Ele tem uma válvula bem nesse lugar aqui. Deixa eu ver se chegamos um pouquinho mais perto. Aqui, ó. Essa válvulinha aqui que vai alimentar o circuito de baixo. Aqui tem o furinho que alimenta o circuito de alta. E a válvula do circuito de alta fica na própria válvula jet, num pulverizador lá dentro. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele fica bem escondidinho lá dentro. Lá tá ele, ó. Bem lá que fica a válvula do pulverizador de alta, justamente chamado de válvula jet. Certo, vamos lá então. Primeiro teste, então, vamos testar essa valvulinha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. Eu vou colocar uma mangueira, vou assoprar. Ele tem que ir. Vou puxar, ele tem que travar. Veja bem, esse furo é a entrada de combustível da linha de baixo, circuito de baixo, ou furos de progressão de marcha. Ele é regulado pela agulha L. Vamos lá, então? Uma mangueira. Simplesmente coloca outra ponta na boca. E outro aqui, ó, bem nesse furo mais grande. Vai, trava, vai. Essa válvula está funcionando. Quando eu sopro ou assopro, ele vai. Eu puxo, ele trava. Até aí tudo bem. Agora a gente tem que testar esse outro furo mais pequeno aí, certo?
Para isso, eu já coloquei a agulha H no lugar, porque senão de nada vai adiantar. Eu vou puxar, soprar e puxar por aqui e o ar vai passar direto pelo furo da agulha H. Não vai ter como testar. Tem que estar a agulha H no lugar, que aí ele obstrui a passagem aqui e ele força o ar a passar pela válvula jet. Se eu soprar ou assoprar aqui, ele vai dar saída lá dentro na válvula jet, naquela parte lá. Vamos ver se vocês conseguem ver. Lá tá ela, ó, bem naquele lugar. Aquele é a válvula jet, certo? E essa valvulinha aqui, essa peça aqui. Então eu vou assoprar, o ar vai sair por lá. Quando eu puxar, ele tem que travar, porque aqui dentro também tem uma valvulinha de retenção. Vamos lá no teste então. O procedimento é o mesmo, só que agora, em lugar de colocar a mangueira aqui, a gente vai se concentrar nesse furinho mais pequeno. Tá indo. Tá travando. Certo. As duas válvulas do corpo do carburador estão ok. Agora, eu preciso saber se as válvulas, essas aqui, estão funcionando direito. Para isso, nessa aqui, eu vou soprar e ele vai ter que sair ar por aqui. Eu vou puxar e ele vai travar. Se está assim, ele está certo. Se dá passagem para os dois lados, a gente vai ter que resolver. Tá indo, e vejam bem, ele é bem duro mesmo, e assim mesmo que é. Você tem que soprar com bastante força para ele se deslocar, passar o ar. Quando você puxa, ele tem que travar totalmente. Certo, desculpem aí que chegou gente e eu tive que atender, né? Agora, a gente já testou, então. A gente já testou essa aqui, que é do retorno. Vamos testar essa outra válvula aqui da sucção. Essa aqui, se eu colocar a mangueira aqui, ele tem que vir quando eu puxar. Mas se eu soprar, ele tem que travar. E está bem. Vocês escutaram aquele barulhinho característico, aquele assobio, né? Pois é, é quando aciona a bomba de purga que dá aquele barulhinho. E dessa válvulinha aí. Aqui está tudo certo. As 4 válvulas funcionando corretamente. A gente já vai trocar o bulbo também. E o reparo do carburador também vai novo. Filtro de combustível, o cabeçote de aspiração. Certo, e vocês já viram então as possíveis entrada de ar para que não funcione a bomba de purga. Essa válvula aqui, a válvula jet e as 2 válvulas da falange da bomba de purga. Todas testadas, as 4 válvulas funcionando. Fica uma última coisa para vocês testar, que também pode dar uma entrada de ar e não deixa a bomba de purga funcionar. E é justamente isso aqui, ó. O êmbolo, o pistãozinho da bomba de aceleração. Tem vídeos aqui explicando como se troca e como se testa esse pistãozinho. Eu estou deixando aqui em cima um card para vocês falando sobre isso. O teste aqui é simples. Um pingo de água aqui. Eu já removi a agulha H, o parafuso de regulagem H. Coloquei um pingo de água aí. O que eu vou fazer? Tampa o furo, o furinho que alimenta. Esse furo aqui, ó, o mais pequeno, o furo que alimenta, pode tapar os dois, não tem problema, que alimenta a válvula jet.
pingo de água aqui. Não quer ficar, vamos ter que botar outro até conseguir. Perfeito. Agora sim, tá aí, ó. Com esse furo aqui tapado com o dedão, você injeta ar onde iria a agulha H. Se ele voar, esse pingo de água daí, se ele sair do lugar impulsionado pelo ar que estou injetando aqui, ele está com entrada de ar nesse êmbolo da bombinha de aceleração. Um pistãozinho bem pequeno que vai aqui dentro com um O-ring, um anel de borracha, certo? Depois que vocês conferiram a agulha da admissão enquanto a desgaste, alguma marca, tanto na borracha quanto nessa parte aqui, ó. Vamos pegar ela de novo. Tá vendo? A pontinha tem que estar boa, não pode ter desgaste, não pode ter um ressalto. A parte do corpo dela não pode estar descascando nem oxidado. E esse pescocinho aqui em cima, ó, também não pode ter desgaste. A agulha estando boa, parelhinha, tudo limpinha, ela vai funcionar corretamente. E depois, obviamente, você vai testar a estanqueidade dela depois de montada. O cavaletezinho também tem que revisar, chamado cavalete, que é a alavanca de regulagem. Essa pecinha aqui, ó, tem que estar boa também, não pode estar muito marcada, dobrada, nem nada. Aí, ó, que venha prejudicar o funcionamento da máquina. Essa parte aqui é uma das partes mais sensíveis do carburador. Qualquer sujeirinha, qualquer marca na agulha ou na alavanca vai afetar o funcionamento dela. Ou vai afogar, encharcar a máquina, ou vai dar falta, ou a regulagem vai ficar ruim, não vai aceitar regulagem. Horas vai ficar numa rotação, hora noutra, não vai querer pegar fácil depois de quente. Tem muitas falhas que são... Tá estranho isso aqui, eu deveria ter entrado já. Agora sim. Entra muito justinho o eixo da alavanquinha. Confere se está tudo no lugar. Se o eixo encaixou direitinho, se a agulha está acionando. E termina de apertar. Conferir a altura. Agora está muito alta essa alavanca aqui. Agora vamos conferir a altura dela. E estava muito alta mesmo, agora sim. Para baixar a alavanquinha, simplesmente trave a agulha com uma ferramenta chata, segure ele bem reto e dê uma forçadinha. A alavanquinha ela vai dobrar, vai descer. E a altura, aqui, ó. Apoiou aqui. Quase encostando, praticamente encostando, um pouquinho mais baixo que o encosto. Não chega a encostar na chave quando você passa. Certo. Aqui tá tudo ok. Agora, como já está limpo, já está com a tela no lugar, a peneirinha. Agora é só colocar os diafragmas,
fazer um teste de estanqueidade e terminar de fechar ela. Aí. Bomba de purga novo. Falange. E os parafusos de aperto. Certo, está aqui, a junta está no lugar, o cabo do acelerador também. Agora, carburador já montado. O que eu vou fazer? Vamos colocar ele no lugar somente para mim saber o comprimento exato das mangueiras que eu tenho que cortar, certo? A de lá eu sei que é a de sucção. Essa aqui. Muito bem. Aí, e esse aqui é o retorno. Ótimo. Agora, antes de colocar o carburador, vamos ver algo que a 128 sempre incomoda. E o que é? O respiro do tanque, que deixa entrar ar. Porém, ele não deixa sair. Até aí tudo bem. Ele funciona assim mesmo. Só que às vezes ele trava fechado e não deixa entrar ar também no tanque. E aí o que acontece? A máquina funciona um tempo e começa a dar falta, começa a falhar, oscilar a lente e não funciona direito. Tampa no lugar, uma das mangueiras selada e a outra vai ao manômetro. Primeiro, vamos injetar ar para ver se ele não tem fuga. Até aí tudo bem. Agora vamos ver se ele está deixando entrar ar no tanque. Olha aí. Essa máquina não ia funcionar direito. Simplesmente está travado o respiro do tanque. Qual é a falha que ele vai dar aqui? Ela vai pegar, eu vou fazer funcionar, vai funcionar normal, mientras o tanque, por enquanto o tanque tiver pressão dentro, a gasolina estiver fazendo pressão, ele vai ir normal, mas à medida que o tanque vai esvaziando e tiver pouca gasolina e a pressão interna do tanque descer, ele vai começar a faltar ar dentro do tanque e a bomba de combustível não vai conseguir mais puxar, vai começar a dar falta. Vai ficar sem lenta, sem aceleração e alta, vai pegar só com o afogador, não vai funcionar direito. Aí o que acontece? Você abre o tanque, confere, tem gasolina, tudo bem, fechou de novo, a máquina pega direitinho, funciona de novo. E assim vai, cada vez que você abre o tanque, fecha, ele retorna a funcionar, mas nunca vai ter uma marcha parelha. E justamente isso aí, problema é aqui dentro. Ele tem uma válvula aqui dentro. Eu vou ter que desmontar isso aqui e vamos resolver esse problema. Aqui, ó, como é que você vai desmontar isso aí? Isso aqui é um grampo de aço. Você tem que puxar ele para fora, ver um jeito de puxar ele, certo? Agora acho que vai. Isso mesmo. Aí. Pronto. E tá aí, ó. Olha aqui o que tem aqui dentro. Tá vendo? Por que trava? Olha isso aí. Percebe? Essa válvula aqui, ela tem que abrir para o ar entrar, mas fechar para não deixar sair. Ela está travada, fechada.
E é por esse grude que tem aí, ó. Eu vou lavar isso aqui. Desengordurar, tirar esse resto dessa meleca que tem aqui. E montar de novo e testar, a ver se ela funciona. E se não funcionar, vamos ter que trocar essa valvulinha. Mas acredito que somente essa baba, essa sujeira que tem aí, ó. Certo, vejam aqui, ó. Já está limpo. A válvula também está limpa. Tive que tirar a válvula. E agora eu vou explicar por quê. Veja que ele usa o mesmo sistema de grampinho, viu? É simplesmente puxar em um dos cantinhos que ele sai para fora, depois encaixa ele e ele se agarra por conta. É tipo um grampo de aço, tá? Uma arruela dentilhada, então ele dobra um pouquinho, encaixa lá dentro e fica travada. Por que que eu tive que tirar essa valvulinha aqui? Lá dentro, o sistema da Husqvarna, ele usa tipo um metal microporoso, tipo um bronze, um agrupamento de várias bolinhas. A ideia é que ele deixe passar ar, tá? Mas não deixe passar outra sujeira para dentro. E lá tem que limpar um pouco. Ainda tem a babinha lá, ó, essa meleca desse óleo. Passar um pouco mais de Car 80 e passar um paninho lá dentro para limpar. Mas o ponto é o seguinte: dentro daquela pedrinha porosa está encruado com esse material. Eu já tentei passar ar à pressão com o Car 80, não adiantou. O que que eu vou fazer? Vou fazer um furinho bem fininho no meio desse material aí, uma broca de 1,5 milímetros ou 1 milímetro, para dar uma passagem de ar. Até porque essa válvula não vai deixar sair combustível para fora. Fiquem tranquilos, não vai sair. Mas eu preciso que entre ar nesse tanque, certo? Certo. Olha aqui, eu fui furar e saiu. Simplesmente. Esse aqui é o material que leva lá, ó. Percebe? Ele deveria deixar passar ar, mas não estava deixando mais. Então agora, o que que tem aqui? Tem um furinho. Agora vamos colocar a válvula no lugar. E vamos ver o que que vai acontecer. Tá aí, ó. Vocês têm que empurrar parelhinho toda a volta. Tá vendo? Desse grampo. E agora vai essa outra peça aqui. Certo, tá aí. Agora vamos refazer o teste. Se ficou tudo certo, o que que vai ter que acontecer aqui? Ele vai ter que deixar entrar ar no tanque e não deixar sair. Pronto, vamos lá de novo. Agora injetar ar dentro. Tem que dar estanqueidade. Caso contrário, a gente estragou a tampa. Tá aí. Estanqueidade tem. Ele está segurando a pressão no tanque. Não vai deixar sair gasolina, por mais que você vire a máquina. Agora é o teste de sucção. Ele vai ter que deixar entrar ar. Tá aí, ó. Agora sim vai funcionar direitinho o carburador e a bomba de combustível. Pronto, resolvido o problema então. Já temos passagem de entrada para o tanque. O ar vai conseguir entrar no tanque, mas a gasolina não vai sair e não vai liberar pressão também. Agora é só colocar o carburador e partir para o funcionamento dessa máquina. Certo, galerinha, está aqui, ó, montado. Vamos ver aqui. Tá aí as mangueiras. Tudo certinho, de sucção e de retorno. Agora, o que que vamos fazer aqui? Primeiro, o teste que a gente tem que fazer é a bomba de purga, né? Ele
funcionou direitinho, que dizer, na teoria tem que funcionar direitinho. As válvulas funcionaram, tudo certinho, mas o que conta mesmo é a prática, né? É aí que a gente vai matar a cobra. Tem gasolina. Agora aproveitamos também e testamos a tampa, né? Se ficou bem ou não. Ele não pode vazar combustível, mas tem que deixar entrar ar. Tá aí. Ótimo. E agora vamos na bomba de purga. Tá aí. Perfeito. E lembrem o que eu sempre falo para vocês, que quando aqui, ó, quando vocês apertam a bomba de purga, ele não pode, em hipóteses alguma, sair combustível aqui dentro. Se ele sai combustível dentro do duto de admissão cada vez que vocês apertam a bomba de purga, é porque uma das válvulas que tem aqui dentro, essas duas válvulas, uma delas que está aqui dentro, aqui vem de sucção, está travada aberta. Então cada vez que vocês apertam, ele manda gasolina novamente para a cuba. Quando vocês apertam, ele simplesmente tem que puxar e retornar para o tanque, e não pode sair em outro lugar, certo? Então tá tudo ok. Aqui, ó, nesse lugar, o cabo do acelerador esfrega no plástico um pouquinho de graxa, cai bem. Ótimo. Aí. E agora eu vou colocar a carcaça do filtro de ar, e vamos colocar para funcionar ela. Muito bem, já está pronta então. Agora vamos fazer funcionar. NGK BPM-R CTA. Pois é, tá dando falta aparentemente.
Já está boa, porém tem um ruído de rolamento. Eu acho que já ficou muito tempo parada essa máquina, muito tempo guardada, e deve ter oxidado os rolamentos. Ele tinha um pouco de óxido embaixo no cárter de alumínio, lado de fora, aquele pó branco, óxido de alumínio. Pois é, acredito eu que ele pegou umidade e oxidou os rolamentos. Ele vai ter que ser aberta novamente para trocar rolamento e retentor, mas esse aí fica para outro episódio. O que eu quero mostrar para vocês agora é outra coisa. Vamos lá fora, que fica melhor. Funciona bem, fica na lenta, contando bonitinho, dispara bem, pega fácil. Vejam bem, por que eu falei sobre um mito? É justamente por isso aqui, ó. Eu ouvi falar bastante sobre essa máquina aqui, que ela precisa da vela original Husqvarna para funcionar, senão não funciona direito. Tá aqui uma vela NGK BPMR CTA, uma vela resistiva, obviamente, a mesma que eu coloco nas Steel, Oleomax, Shindaiwa e por aí vai. Não tem nada de especial, uma vela comum da NGK. Não precisa, a 128R, como qualquer outro Husqvarna, não precisa de uma vela original Husqvarna para funcionar direito, não. Certo? Se o carburador estiver bem certinho, regulado, revisado, não tem entrada de ar, o motor, estanqueidade, tudo certo, essa aqui é a vela que vai funcionar normal. Não pague um absurdo por uma vela só pelo nome. Uma NGK, essa vela aqui, ó, tá vendo? Tá aí, R$15 eu pago nessa vela aqui, e funciona perfeitamente. O que você não pode fazer é colocar uma vela comum, não resistiva. Percebe a diferença? É a mesma BPM, tá? Essa aqui uma 6A, o grau térmico mais baixo, mas é a mesma vela praticamente, porém, essa aqui não é resistiva, essa aqui é resistiva. Aí ela precisa de uma vela com resistência. Não vai funcionar com uma vela sem resistência, porém, não precisa ser original Husqvarna. Qualquer vela, seja Bosch, Champion, NGK, qualquer vela boa, de qualidade, sendo do grau térmico, certo, e sendo resistiva, vai funcionar perfeitamente. E é assim, galerinha, ó. Essa aqui é uma vela normal, ela não é resistiva. Não reparem no número 6, é o grau térmico dela, certo? Vejam bem, as letras são na cor cinza e não tem a letra R, que caracteriza as velas resistivas.
Essa aqui é BPM RCTA e essa aqui uma BPM 6A. Essa vela aqui eu não recomendo para nenhuma máquina, certo? Nas Steel funciona em várias outras máquinas. Nessa 128 a vela não resistiva não funciona. Porém, qualquer vela sendo resistiva, seja da marca que for, vai funcionar perfeitamente nessa máquina, certo, galerinha? Então é isso aí. Esse aí era o mito que eu falei para vocês, que eu queria desmitificar, tá? Porque eu nunca, olha que eu arrumei essas máquinas já, nunca tive problema de precisar colocar uma vela original Husqvarna para a máquina funcionar direito, certo, pessoal? Então é isso aí. Agradeço quem chegou até aqui. Esse vídeo ficou longo, conteúdo, acredito que vai ser de utilidade. Tem bastante coisa, na minha opinião, de utilidade interessante aí. Então, fico por aqui. Até a próxima.